Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Daremos início ao culto de louvor e oração, realizando um clamor pelo sangue de Jesus. Convido aqueles que puderem a se colocarem de joelhos para estarmos orando. Senhor, nós clamamos o sangue de Jesus, Pai, sobre as nossas vidas, te pedindo perdão, Senhor, pelas nossas falhas, Pai. Que o Senhor esteja restaurando nossa comunhão contigo nesse momento, Senhor, nos dando uma bênção, Senhor, ouvindo a nossa oração, Senhor, os nossos pedidos, Pai, a nossa súplica, Pai. Atendendo, Pai, a necessidade de cada família, Pai, que o Senhor esteja nos abençoando, Pai, nessa noite, nesse momento, estando, Senhor, se fazendo presente em nossas vidas, em nossos lares. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, vamos adorar o nome do Senhor. Sobre nós, venha sobre nós, seja sobre nós a tua graça. Venha sobre nós, venha sobre nós, seja sobre nós a tua graça. Venha sobre nós, ó Deus, venha sobre nós, seja sobre nós a tua graça. Confia e ora, certamente o Senhor te ouvirá. Entrega agora em suas mãos, que tudo vai passar. Tudo ele mudará.
que tudo vai passar. Tudo ele O teu Deus poderoso é, em suas mãos você agora está, mesmo em tempestades ou na fúria do mar, o Senhor te esconderá. O teu Deus estará contigo onde quer que for. Ele é fiel e não falhará. Confia no Senhor. Ele é fiel e não falhará. Confia no Senhor. Confia e ora, certamente o Senhor te ouvirá. Entrega agora em suas mãos, que tudo vai passar. Tudo ele mudará. Que tudo vai passar. Tudo ele mudará. Que tudo vai passar. Daniel foi para o seu quarto e fazia mais uma oração. 3 vezes ao dia Daniel orava e agradecia a Deus de coração. Daniel foi para o seu quarto e fazia mais uma oração. 3 vezes ao dia Daniel orava e agradecia a Deus de coração. A amizade de Daniel e Deus causou inveja nesse mundo mau, e não queriam que mais um jovem glorificasse a Deus de coração. Mas Daniel, ele era fiel e não deixou de glorificar. Com a sua vida e testemunho, honrava a Deus em todo lugar. Então lançaram Daniel na cova, que estava cheia de leões. Mas o Deus de Daniel é o nosso, e fechou a boca dos leões. Pelo milagre
e o livramento glorificaram ao Deus da salvação. Mas o Deus de Daniel é o nosso, e fechou a boca dos leões. Pelo milagre e o livramento glorificaram ao Deus da salvação. Pelo milagre e o livramento glorificaram ao Deus da salvação. Deus livra, salva e opera, faz maravilhas no céu e na terra. Este é o Deus de Daniel, este é o Deus que eu quero ser fiel. Deus livra, salva e opera, faz maravilhas no céu e na terra. Este é o Deus de Daniel, este é o Deus que eu quero ser fiel. Este é o Deus de Daniel, este é o Deus que eu quero ser fiel. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentavam a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mas se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava,
Glória a Deus. Nesse momento vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor, nos colocando de joelhos na presença dele, orando ao Senhor, colocando as nossas necessidades diante dele. Amém?
Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, e o texto que nós vamos meditar, ele se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo 5, que diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer nessa mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo, o seguiu. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo. Meus amados, esse texto é muito importante para nós como igreja. Primeiro, a gente precisa entender quem era Pedro. Pedro foi usado pelo Senhor para que muitas vidas o conhecessem. Muitas vidas aceitaram Jesus através de Pedro. Na primeira mensagem dele, 3.000 pessoas se converteram. Na segunda, 5.000. Muitas vidas ali aceitaram o Senhor através da mensagem de Pedro. Foi ele também orando ali na entrada do templo, junto com João, aquele coxo que estava à porta do templo, saiu pulando, entrando no templo. Enfim, Pedro foi muito usado pelo Senhor, sempre foi um servo de Deus, sempre teve grandes experiências com o Senhor, um instrumento nas mãos de Deus, mas ele não estava imune às lutas. Pedro também enfrentava lutas. E é isso que o Senhor quer falar conosco nessa breve mensagem. Talvez você é um servo de Deus, está participando desse culto, um instrumentista na casa do Senhor, um obreiro, enfim, uma professora. Você serve o Senhor e muitas vezes as lutas vêm na sua vida. E o Senhor nos mostra aqui que mesmo nós sendo discípulos do Senhor, servindo a Ele, nós não estamos imunes às lutas dessa vida. Muitas vezes nós também enfrentamos lutas. Aliás, o que não falta na nossa vida são lutas. É por isso que nós temos muitas vitórias, porque enfrentamos também muitas batalhas. Mas a bênção na vida de Pedro, sabe qual era? Ele não estava firmado em um cargo, em uma função que ele tinha na igreja do Senhor. Mas a bênção é que Pedro, ele fazia parte de um corpo. Tinha uma igreja que orava por ele. Você vê que Pedro, que orou para abençoar várias vidas, que pregou para que várias vidas fossem alcançadas pelo Senhor, agora estava necessitado, preso, precisando da oração da igreja. E foi a oração dos irmãos que libertaram Pedro. O Senhor ali enviou o anjo, não porque Pedro era bom, era fantástico, era um grande apóstolo, porque ele merecia, não. O Senhor enviou o anjo ali para libertar Pedro, porque a igreja estava orando. O texto deixa bem claro para nós. E sabe uma coisa que me chama a atenção nesse texto, que eu acho maravilhosa? Que quando vai acontecer a bênção aqui na vida de Pedro, a Bíblia diz que Pedro dormia. Sabe o que isso quer dizer? Que a luta não tirou o sono de Pedro. A prisão,
às vezes até um medo ali da morte. Enfim, a grande batalha que ele estava enfrentando naquele momento eram 16 guardas. Ele estava numa prisão, realmente numa situação muito difícil. E mesmo assim, ele não perdeu o sono. E eu quero dizer isso para você nesse dia, nesse culto. Não deixe a luta que você está passando fazer você perder o sono. Descansa no Senhor. Pode descansar, porque o Senhor cuida de nós. Descansa no Senhor, porque o Senhor olha por nós. Descansa no Senhor, porque Ele não nos desampara. Descansa no Senhor, porque Ele levanta uma igreja para orar pelas nossas vidas. Você não está sozinho, você não está sozinha. Não deixe essa luta tirar o sono da sua vida. Descansa no Senhor, confia nele, que Ele vai fazer grandes coisas na sua vida. Talvez você está enfrentando prisões, lutas, passando por dificuldades, mas você precisa saber de uma coisa: existe um Deus que te ama e existe uma igreja que ora por você. Esse culto é um culto de oração. Quando colocamos nossos joelhos e oramos, o Senhor sempre nos dá a vitória. O Senhor sempre nos ouve. Ele mesmo diz: clamai a mim e eu te responderei. O Senhor, Ele tem prazer em nos responder. Essa é a nossa bênção. Pedro foi vitorioso, ele foi liberto, porque havia uma igreja orando por ele. Tem uma igreja orando pela sua vida. Essa obra que o Senhor nos deu, essa obra maravilhosa que nós temos vivido, é uma obra de oração. Há um grupo de intercessão, e não só o grupo de intercessão, mas há uma família, há uma igreja orando pela sua vida. Pedro, ele dormia ali naquela noite. E eu quero encerrar essa mensagem ressaltando algo aqui. Pedro, naquela noite que ele dormia, ele não sabia se seria aquela última noite dele na prisão. Não tinha como ele saber, mas Deus sabia. Você não sabe quando vai ser o último dia da tua luta. Você está vivendo essa luta, mas você não sabe quando ela vai acabar. Mas Deus sabe. Ali foi a última noite de Pedro na prisão. E quem sabe não está chegando o último dia da sua luta e a vitória virá. A Bíblia diz que veio uma luz. O anjo foi ali para retirar Pedro, mas tudo começou com uma luz. No versículo 7 diz: e eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. É essa luz que vai clarear a sua vida. É essa luz, é a revelação do Senhor, é o Senhor Jesus. São as operações do Espírito Santo que vão, nesses dias que você tem passado, de lutas, de escuridão, o Senhor, Ele é a luz que você precisa para clarear a sua vida, te dar direção, te mostrar o caminho. Você talvez não sabe, talvez não, você não sabe quando vai terminar a sua luta. Pedro também não sabia que era a última noite dele na prisão, mas o Senhor enviou o anjo e libertou ele da prisão, porque havia uma igreja que estava orando pela vida dele. E é isso que o Senhor está falando contigo nessa noite. Descansa. Não faz essa luta fazer você perder o sono. Descansa no Senhor, confia nele. Lembre-se que há uma igreja orando por você. E Pedro foi liberto ali por causa da oração da igreja, que perseverava em oração. E a igreja viu a vitória bater na porta. Pedro foi lá e bateu na porta onde eles estavam orando. É isso que o Senhor vai fazer. Continue crendo, continue perseverando. Há uma igreja orando e a vitória vai bater na sua porta. Louvado seja o nome do nosso Deus que nos tem sustentado. E quem sabe a sua luta já não está terminando. Você não sabe, Pedro também não sabia. Foi a última noite dele. Quem sabe hoje é o último dia dessa luta sua. Amanhã Deus ouve a oração da igreja. Creia, existe uma igreja orando por você. E Deus, Ele ouve a oração da igreja fiel. E por causa da oração do povo dele, o Senhor vai te dar a vitória. Creia no Senhor. Esse é o poder da oração, da bênção de vivermos a doutrina do corpo de Cristo. E de crermos e sabermos que não estamos sozinhos em meio às lutas, mas que há uma igreja orando por nós. E mais ainda, há uma igreja orando por nós
E o nosso Deus, Ele sempre ouve o clamor da sua igreja, e Ele há de nos dar a vitória em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor, que Deus nos abençoe. Onde eu não posso ver, onde não posso estar, há pessoas que não posso ajudar, seus problemas resolver, mas eu sei que posso orar. Meus temores e aflições, minha dor, decepções, aprendi a colocar minha vida sobre o altar. Então sei que posso orar e em Deus posso confiar. A oração vai aonde eu não posso ir. Deus prometeu me salvar quando eu pedir. A oração dos que amam a Deus pode muito em seu poder. Quando estou em oração, tudo pode acontecer. Sou lavado e remido, não preciso temer, pois o sangue de Jesus é que tem o poder de me fazer na presença de Deus. Não há mais impedimento de ficar mais perto de Deus. A oração vai aonde eu não posso ir. Deus prometeu quando eu pedir. A oração dos que amam a Deus pode muito em seu poder. Quando estou em oração, tudo pode acontecer. A oração vai aonde eu não posso ir. Deus prometeu me socorrer quando eu pedir. A oração dos que amam a Deus pode muito em seu poder. E quando estou em oração, tudo pode acontecer. Glória a Deus, meus amados. Nós vamos orar agora para o encerramento desse culto de louvor e oração. Iremos também impetrar a bênção apostólica. Que bênção, né? Louvarmos ao Senhor, estarmos em oração e sabemos que quando estamos em luta não estamos sozinhos. Há uma igreja orando pelas nossas vidas. Estávamos no culto ontem, no domingo. O Senhor nos deu uma palavra sobre Davi, a luta que ele enfrentava, e o Senhor ali levantou Absai para matar o gigante. E Davi já estava cansado e o Senhor usou alguém ali da família
de Davi para matar aquele gigante e aquela guerra ser vencida na vida de Davi. É a família, é a igreja, é alguém do corpo. O Senhor sempre levanta a sua igreja para orar por nós, para jejuar pelas nossas vidas, para fazer madrugadas por nós. Então creia que a oração do Senhor tem poder e o Senhor há de nos dar a vitória. Amém? Feche teus olhos nesse momento, vamos impetrar a bênção apostólica. Que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável do nosso Deus Pai e as eternas consolações, a comunhão do Espírito Santo, o consolo do Espírito Santo, repouse sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Meus amados, está encerrado o culto de louvor e oração, lembrando que amanhã também online, tá? Aqui, nesse mesmo canal, você pode acompanhar, tá? Nessa mesma plataforma, você pode acompanhar ao vivo o culto de adoração ao Senhor às 20 horas, tá? E essa semana é uma semana onde estaremos orando pelos companheiros de trabalho, jejuando. É uma semana em que voltamos às consagrações e é uma grande vitória para nós também. Quarta-feira, culto presencial no Jardim Casqueiro, na Avenida Beira-Mar. O endereço está aqui embaixo para você que quer nos fazer uma visita em Cubatão. Tem sido uma grande bênção lá no Jardim Casqueiro, nos cultos de quarta-feira, também aos domingos. E nós estaremos lá, quarta-feira às 20 horas, glorificando e adorando o nome do Senhor. Quinta-feira, culto presencial em Santos, também às 20 horas. Sexta-feira, culto no lar, também tem os cultos aos domingos. Enfim, que você possa acessar o site igrejadeatospedra-viva.com e acompanhar toda a programação, tá? Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor Jesus.